Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é a última rodada de entrevistas com os parlamentares em 2025. E na edição de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Dr. Rodrigo Franco. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Ângelo. Obrigado pela oportunidade da gente poder mais uma vez aí estar passando um pouquinho do nosso dia a dia, nosso mandato aqui na Câmara Municipal de Jaú. Bom, a gente encerra agora em 2025 o primeiro ano de mandato do senhor aqui na Câmara Municipal. Qual o balanço dos trabalhos até aqui, vereador? Qual a sua avaliação sobre a atividade legislativa em 2025? Ângelo, foi um ano de muito aprendizado, é meu primeiro mandato, minha primeira experiência como parlamentar, em que pese eu tenha trabalhado na Câmara, tenha sido procurador por 4 anos, né, e milito desde 2013 aí nos poderes legislativo e executivo. Vivenciar essa experiência de parlamentar é algo inédito para mim, com situações, diria até imprevisíveis, e trazer um balanço. Poderia aqui trazer o gabinete em números, a quantidade de expedientes que a gente acabou fazendo durante o mandato, mas acho que não daria tempo em razão do tempo que nós temos aqui para poder falar, né? Então, queria usar como parâmetro do balanço o meu discurso de posse, né? Logo no dia 1º de janeiro, quando eu assumi o mandato, disse na tribuna que tinha 2 missões. Uma que era uma missão individual, que era demonstrar que é possível ser político e ser decente, e isso consegui e devo manter essa pegada até o final do meu mandato. E nós tínhamos uma missão coletiva que era de trazer de volta o protagonismo do poder legislativo, né? E essa é uma missão conjunta, mas que nesse primeiro ano eu diria para você que está cada vez mais distante da gente disso acontecer. E o senhor acredita essa distância a algum elemento em especial, ou são vários elementos? O senhor sempre tem citou bastante em seus pronunciamentos ao longo de 2025, o poder que as redes sociais têm para o bem ou para o mal, para influenciar as pessoas, né, a nossa sociedade atual. Isso o senhor percebeu que ficou cada vez mais presente a partir de ter assumido a vereança? Acho que é um conjunto, né, tem um contexto por trás de tudo isso. Acho que a postura de alguns parlamentares, vou até pedir licença para poder ler um conceito de demagogia, né? Trazer o conceito expresso aqui. Demagogia é a prática política de manipular as massas populares através de discursos apelativos, falsas promessas, exploração de preconceitos e emoções, visando a conquista ou a manutenção do poder, sem se preocupar com o bem comum ou a verdade. E é vista como uma degeneração da democracia. Um demagogo usa retórica enganosa, como hipocrisia, mentiras e soluções fáceis para problemas complexos, para agradar o povo e ganhar apoio, distorcendo a razão e o discernimento. Esse é um conceito que eu extraí aqui do dicionário e fiz questão de ler porque vivenciamos essa situação. Discursos muitas vezes enganosos, mentirosos, produzidos propositalmente para serem cortados depois e publicados em redes sociais. E me dói ver que isso muitas vezes vira uma verdade para um número de pessoas até considerável em razão das divulgação disso nas redes sociais, e não é verdade, tem mentiras. Me permita trazer aqui exemplos práticos vivenciados durante esse mandato. Me vem à cabeça nesse momento um deles, que foi uma emenda apresentada por alguns colegas aqui, vereadores, na época da LDO, que previa aumento, autorizava o Poder Executivo dar um aumento aos agentes administrativos. A emenda é inconstitucional, incompatível com a LDO, essa é a verdade. Mas isso foi apresentado. Quando isso foi rejeitado, e o fundamento do meu voto é de fato a incompatibilidade com o instrumento orçamentário,
e a inconstitucionalidade desse tipo de emenda na LDO, para quem estava aí fora, soou, poxa, eles não querem dar o aumento para o agente administrativo. Vivenciei situações, tive que dar explicações para colegas que muitas vezes até votaram em mim e confiam em mim, mas nesse momento falou, poxa, Rodrigo, eu não esperava isso de você. Isso é triste, porque assim, é uma mentira. Criaria neles, e criou de fato, uma expectativa de direito que não existe, que não se concretizaria jamais. E trazendo isso para as redes sociais, até quando eu falo, nós temos páginas, rádios, inúmeros meios de comunicação aí, parciais, né? E aqui não estou dizendo nem de situação e nem oposição, existem isso dos dois lados, infelizmente, que ficam produzindo cortes, muitas vezes, das nossas falas aqui num programa como esse, ou da tribuna, replicando, tirando isso do contexto, visando desmoralizar ou descredibilizar aquele ou outro parlamentar. Isso tem gerado em colegas, Ângelo, eu não vou nem participar mais do Fala Vereador, que é um programa como esse que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Não, vai que eu falo alguma coisa e o cara recorta. Então, veja só. Poxa, o cara está se afastando de poder falar as coisas boas que praticou no mandato, em razão de toda essa situação provocada, muitas vezes, por um corte tirado do contexto. Então, neste ano, essa foi uma situação que ocorreu inúmeras vezes e, para mim, muito chata, muito triste e que vende para quem assiste e acompanha uma falsa expectativa. Então, é isso. Nas próprias 6, né, talvez a gente fale disso na continuação, mas tivemos situações como essa também. Bom, o senhor já apontou o nosso próximo assunto, que são as comissões especiais de inquérito aqui na casa. Uma legislatura, um início de legislatura bastante atípico, né? 3 comissões especiais de inquérito foram instauradas aqui na casa, 2 concluídas já em 2025, e o senhor participou das 2. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, né? A CEI do Gabinete Paralelo e a CEI das contrapartidas da UNOeste com a Prefeitura. Tivemos de fato um ano atípico, né? Acho que nunca teve na história da Câmara Municipal, num primeiro ano, num único ano, 3 comissões especiais de inquérito instauradas. Tivemos ainda 2 comissões processantes. Faço parte do Conselho de Ética, tivemos quase uma dezena de representações que foram propostas no Conselho de Ética. Então isso nunca aconteceu. Em relação à CEI do Gabinete Paralelo, nós tivemos aí um trabalho presidido pelo vereador Matheus Turini, onde o principal depoente acabou contando algumas mentiras, o que fragilizou o trabalho como um todo. E aí eu quero até aproveitar um gancho e fazer um paralelo com essas questões das redes sociais. O que a gente percebeu? Algumas mentiras, alguns crimes até que foram cometidos ali durante os depoimentos, um possível falso testemunho, né, a questão de não ter devolvido o dinheiro. E aí o presidente, Matheus Turini, vai para as redes sociais, vende isso de uma maneira diversa, com uma narrativa não verdadeira, produz um conteúdo bacana até, diria padrão TV Câmara, assim, né, bem construído, e vende isso. Isso cola. E aí nós ficamos de vilão. Na verdade, a CEI do Gabinete Paralelo, repito, ela foi construída, pelo menos no meu conceito, com elementos, com um cara que mentiu, e aí perde a credibilidade, a principal depoente contando mentiras, e isso foi vendido aí fora de maneira como se nós estivéssemos errado ainda. Então, está concluída, tenho convicção de que o arquivamento era a medida que se impõe, e é isso. Já na CEI das contrapartidas da UNOeste, também, falei que nós não temos expertise para investigar, né, esse tipo de situação, e acabamos vivenciando mentiras de novo, né? O presidente da CEI do Gabinete, Dr. Paulo de Tarso, acabou, numa das situações, contando uma mentira a meu respeito, dizendo que apareceu minha foto numa ligação com uma pessoa que eu nunca falei, desmenti na hora, né? Falei para ele, autorizo o senhor em quebrar meu sigilo, enfim, e o desmenti.
E aí vi que ele postou, foi jogado embaixo do tapete, tivemos obras superfaturadas. Acho que desafio ele é provar, porque nós não temos elementos que comprovam, eventualmente, que uma obra foi superfaturada. Nós não temos. Quem tem expertise para dizer se aquela obra custou 6 milhões ou ali foram usados 3 milhões? Talvez os próprios juízes, que quando juiz de fórum, quando vai fazer um julgamento nesse sentido, se valem de perícias, buscam profissionais que têm expertise para ir lá e dizer, avaliar. Nós, sem expertise, fazer uma afirmação dessa, é no mínimo falta de cautela. Então foi esse contexto, nós vivenciamos, nós patinamos muito na CEI da Zona Oeste, das contrapartidas da Zona Oeste. Precisaríamos fazer uma auditoria, até contábil ali, no sentido de verificar números que foram apresentados, e numa dessas a gente falava, e agora? O que a gente faz? Nós não temos essa expertise. Então também tenho convicção de que deveria ser arquivada, como foi, e é isso. Infelizmente, mais uma vez, a retórica da demagogia, da mentira aí fora, e é uma pena. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vereador. Vamos falar das emendas impositivas que foram aprovadas ao orçamento de 2026. O senhor colocou algumas emendas aqui para a área da saúde, né? 50% de todo o valor tem que ser para a área da saúde obrigatoriamente, mas aproximadamente R$276 mil para a Santa Casa, para a manutenção de atividades essenciais, 50 mil para a creche medianeira, 50 mil para o Pró-Meninas, custeio de atividades, 50 mil para a Associação Amigos da Botia Jauense, mais 26 mil para a Defesa Civil, 50 mil para a Associação de Moradores do Jardim Pedrometo e mais 50 mil para o Instituto Impulso. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais como é que foi a definição das emendas às quais o senhor tem direito. Bacana, falando de coisa boa, essa de fato é uma coisa que me trouxe felicidade durante o mandato. Nós temos aqui as emendas impositivas. Cada vereador neste ano, para o ano que vem, poderia destinar por volta de pouco mais de R$550 mil. Obrigatoriamente 50% tem que ser para a saúde, e eu destinei o total dos meus 50% para a Santa Casa, para custeio, que eles podem utilizar para pagar fornecedores, enfim, outras situações. A Santa Casa vive nesse momento uma situação atípica, acabou de mudar lá a provedoria, a diretoria, então optei por destinar tudo para a Santa Casa. Os outros 50%, áreas de esporte, educação, cultura e defesa civil. 26 mil e alguma coisa para a defesa civil, foram o Informate Bola 50 mil, a creche Nossa Senhora Medianeira 50 mil, o Instituto Impulso, que é uma atividade esportiva e cultural, balé, ginástica rítmica, ginástica artística, com as meninas de Jaú, que inclusive tem levado o nome da cidade Brasil afora. O projeto do Informate Bola, que é um projeto muito bacana também, que pega os boletins escolares para trazer, para avaliar o aluno. E por último, a Associação Jauense de Botia, que também, na área de esporte, tem levado o nome da nossa cidade para o estado inteiro afora, com brilhantes resultados. Então a ideia é, de alguma forma, incentivar todos esses órgãos aí a 2026, fortalecer o trabalho que já vem sendo muito bem efetuado. Perfeito. Vereador, a gente entra no nosso minuto final. Quero abrir espaço agora para as considerações finais do senhor, né, a expectativa para 2026 e a sua mensagem aí de fim de ano para a população de Jaú. Expectativa, acho que para o próximo ano parlamentar é que a gente possa ter como pano de fundo o interesse público nas nossas ações, e aí eu peço isso encarecidamente, que isso seja de maneira coletiva. Quem fala a verdade não merece castigo, né? Então, eu tenho alguns dogmas pessoal, e o Rodrigo, pessoa física, é o mesmo parlamentar, eu não mudo. Eu não uso a tribuna como uma arena, só naquele momento, não. O que eu sou na tribuna, eu sou na minha vida pessoal, e pretendo me manter assim. O bem vence o mal, a verdade prevalece sobre a mentira, e plantou, vai colher. É bíblico até. É isso que eu penso, essas mensagens que ficam aí para todo mundo que nos assiste, e desejo um excelente ano de 2026 para toda a população de Jaú, um
Natal abençoado. E por hora é isso. Gratidão pela TV Câmara, mais uma vez por essa oportunidade. É isso, a gente que agradece a presença. Nós recebemos, portanto, hoje aqui o vereador Dr. Rodrigo Franco. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.